Olá, boa noite. Técnica de enfermagem contratada pela Prefeitura de Amaragi é desrespeitada com palavrões em áudio que circula nas redes sociais. O autor da gravação seria o secretário de saúde do município. Pacientes que usam óleo de canabidiol estão preocupados com decisão da Justiça que proíbe o cultivo da cannabis para fins medicinais numa associação do Recife. Consumidores precisam ficar atentos a uma alteração na lei sobre o cancelamento de shows e outros eventos. Matheus Sampaio. Por causa da pandemia, quem comprou o ingresso e o evento foi cancelado pode não receber o dinheiro logo. Existe um prazo para a devolução do dinheiro e a gente explica daqui a pouco. Missão solidária. Super-heróis ajudam o Hemop a aumentar o estoque de sangue. E a curiosidade dos moradores de Ouro Preto em Olinda? Quem acertou os 15 números da Loto Fácil? A aposta foi feita na lotérica do bairro. Uma gravação de áudio viralizou nas redes sociais dos moradores de Amaragi, na Mata Sul do estado. No áudio, um homem que seria o secretário municipal de saúde desrespeita várias vezes e com palavrões uma técnica de enfermagem contratada pela prefeitura. Amaragi, cidade de 23 mil habitantes, foi dormir no último sábado com um áudio passando de telefone para telefone entre os moradores. Eu acho que é assim. Você tem que ter respeito pelo seu próximo e principalmente pelo seu superior. A voz seria de José Roberto do Nascimento, secretário municipal de saúde. Cortamos todos os trechos onde a pessoa fala palavrões. E são muitos. O cargo que você ocupa como superior já lhe coloca na posição de superior. Então, assim, se você é inferior àquele cargo, você tem que bater continência e tratar o seu superior como superior. Eu tenho ódio da tal da rapariga. Eu queria que todas as raparigas fossem colocadas num tonel e tocadas fogo em banha de porco. Ela foi muito mal educada, muito canalha, tratando-se da prefeita. Então, ela tem que perder o emprego mesmo. É bom que serve como exemplo. Maiara, desempregada. Maiara, quem quer que seja, entendeu? A Maiara de que ele fala é contratada da Secretaria Municipal de Saúde desde o início da gestão da atual prefeita, Aline Gouveia, do PSB. Até o fim do mês passado, ela atuava como técnica de enfermagem nesta unidade de saúde da família, a João Gouveia, no bairro Alice Batista. Maiara tem 25 anos. O emprego na prefeitura foi o primeiro dela como técnica de enfermagem. Ela afirmou que o problema começou no dia 28 de janeiro, quando, por causa de uma falta de energia, as vacinas para crianças que estavam na geladeira do posto ficaram inutilizadas. Tudo foi porque a prefeita precisou chamar minha atenção por conta de umas vacinas que se perderam. E aí eu achei a situação chata, fiquei chateada pela forma que eu fui abordada, porque tinham outras pessoas na sala. Eu me senti constrangida e aí não gostei também, né, da forma que eu fui abordada. E para terminar a conversa, quando ela terminou de falar, eu perguntei se só tinha sido aquilo e deixar. Então, no dia seguinte, ele me procurou, disse que ela não gostou da forma que eu tinha terminado a conversa, me achou grossa e pediu para que eu procurasse ela, né? Para amenizar a situação, esclarecer as coisas e me desculpar pela forma como eu tinha falado. Maiara disse que nunca tinha tido problemas com o secretário de saúde, que aparece ao lado dela nessa foto. E que, a pedido da prefeita Aline Gouveia e depois do próprio secretário José Roberto, esteve com a prefeita 2 vezes depois que se sentiu injustamente repreendida. A última vez foi no dia 14 deste mês e foi afastada do serviço, mas até hoje não foi demitida. Estivemos na Secretaria de Saúde de Amaragi. Soubemos que o secretário José Roberto esteve aqui ontem, mas hoje nós não conseguimos encontrá-lo, nem aqui no local de trabalho, nem em canto nenhum. Ele não atende as ligações e nem responde às mensagens que nós mandamos. Quanto à prefeita da cidade, a assessoria disse que ela estava com compromissos na zona rural e não poderia nos atender. Recebemos a nota que diz que, quanto à questão da servidora que foi demitida, esclarecemos que a nomeação, contratação, exoneração ou mesmo rescisão de contratos se dá no âmbito de ajuste nos locais de trabalho, com a pertinência devida
para melhor atender os munícipes, prestigiando a efetividade dos serviços públicos. No que se refere à conduta do secretário, esclarecemos que estamos apurando o fato, destacando que o fato não ocorreu no local e horário de trabalho e, por tal motivo, merece apuração para assim tomar as medidas cabíveis dentro da gestão. Maiara disse que vai denunciar o secretário José Roberto do Nascimento. Estou tentando abrir um BO, só que o sistema daqui não está pegando, não sei o que está acontecendo. Quando eu chego na delegacia, diz que está sem sistema. Vou abrir o BO, já tenho advogado certo. E aí vou colocar para frente e procurar os meus direitos. Ele precisa ser punido, né? Porque ele não pode simplesmente fazer uma coisa dessa e passar como se nada tivesse acontecido. Ele precisa ser punido para ele aprender a respeitar as pessoas, para ele aprender a falar, né? Ter respeito por mim, por outras pessoas, pelas famílias das pessoas que também se sentem ofendidas. Perguntamos à Polícia Civil por que o sistema da Delegacia de Amaragi está fora do ar. A Polícia Civil disse que a delegacia do município está à disposição de todos os moradores. Não informou se houve algum problema no sistema. A Polícia Civil disse ainda que os registros feitos pela Delegacia Interativa estão sendo realizados normalmente pelo site serviços.sds.pe.gov.br/delegacia. Perguntamos à Prefeitura se houve perda de vacinas durante a falta de energia no fim de janeiro. Em nota, a assessoria de comunicação informou que a falta de energia é considerada um evento comum e não foi motivo determinante para a exoneração da ex-servidora. Nós tentamos contato várias vezes com o secretário de Saúde, José Roberto do Nascimento. Ele continua sem nos atender e também sem responder às mensagens. O Ministério Público de Pernambuco denunciou Edson Cândido Ribeiro, de 35 anos, pelo estupro e homicídio de Jailma Muniz da Silva, de 19 anos, encontrada morta dentro de casa na zona rural de Glória do Goitá no dia 31 de janeiro. A reportagem você acompanha em detalhes aqui no G1 Pernambuco e nós acompanhamos também esse caso junto com a TV Globo. Edson foi preso depois de 8 dias de buscas. A promotoria denunciou ele pelos crimes de estupro e homicídio qualificado por motivo torpe, utilizando método que impossibilitou a defesa da vítima e buscando assegurar a ocultação do primeiro crime. Além desse crime, Edson Cândido segue sendo investigado pela morte de Cauane Marques, de 18 anos, que teve o corpo encontrado em um bueiro da cidade. E a partir de hoje, os consumidores precisam ficar atentos a uma alteração na lei sobre o cancelamento de shows e outros eventos por causa da pandemia. Matheus Sampaio traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Márcio, para você e para todos. Essa medida provisória vale para shows, rodeios, espetáculos musicais e espetáculos de teatro. Aqui em Pernambuco nós não temos rodeio, mas como é uma medida provisória nacional, contempla esse tipo de evento também. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa medida provisória com Tamires Lima, que é gerente de atendimento do Procon Pernambuco. Boa noite, Tamires. Boa noite, Matheus. Como é que vai funcionar caso a pessoa tenha comprado um ingresso e o evento tenha sido cancelado? Essa medida provisória vale para os contratos a partir de quando? Matheus, essa medida provisória ela irá retroagir. Então, isso quer dizer que os eventos cancelados a partir de 1º de janeiro de 2020, essa medida já vai estar englobando esse período. Digamos que a gente está em 2022 e a pessoa comprou um ingresso para um evento em 2020. O pagamento tem que ser feito até quando? Tá. Para o consumidor que comprou o ingresso a partir de janeiro de 2020 ele terá esse valor reembolsado caso o produtor do evento ou a sociedade empresária não consiga fornecer um crédito ou não consiga remarcar esse evento até 31 de dezembro de 2023, ele terá que reembolsar o valor pago até 31 de dezembro de 2022. Então, para a gente entender melhor, primeiro, quem fez o evento, quem prestou o serviço, precisa oferecer que tipo de opção? É uma remarcação? É um crédito? Como é que funciona? Tá, poderá ser oferecido duas possibilidades. A primeira é o fornecimento de um crédito que vai ser de acordo com o período que ele comprou o ingresso. Sim. Ou então, esse evento deverá ser remarcado até 31 de dezembro de 2023. Certo. Então, vamos puxar um pouquinho para depois.
2021, o pessoal comprou o ingresso, o evento foi cancelado. O pagamento é até quando? Até 31 de dezembro de 2022. Perfeito. Então, de 2022, se por um acaso a pessoa não conseguiu remarcar, paga até quando? 2023. Até 31 de dezembro de 2023. Muito bem. Tem muita gente já procurando. Como é que está essa procura ou pedido, reclamação, alguma coisa por causa disso? Nesse momento inicial, a gente não está recebendo tanta reclamação. A maioria dos consumidores estão com dúvidas. Então, ele entra em contato através dos nossos canais para tirar as dúvidas e saber quais seriam os direitos que ele possui. E a medida provisória já está valendo a partir de hoje? Isso, correto. A medida provisória está valendo a partir de hoje. Perfeito. Tamires Lima, muito obrigado pelas informações. Muito Boa noite para você. Matheus. Boa noite. Tamires Lima, gerente de atendimento do Procon Pernambuco. Para outras dúvidas e outras informações, tem o telefone que é o WhatsApp do Procon Pernambuco, DDD 81, e o número é 31817000. Ele tem esse número que parece um telefone fixo, mas é o WhatsApp do Procon Pernambuco. Repetindo, DDD 81 31817000. Márcio. Matheus Sampaio ao vivo com informações sobre direitos do consumidor. E um grupo muito especial esteve hoje no EMOP para ser solidário e fazer um pedido nesta semana, que seria de carnaval. E não é que o super-homem veio doar sangue? É ser solidário, é doar sangue, que é doar vida. Super-herói tá sempre onde a situação tá complicada. É o caso do EMOP. As geladeiras do Hemocentro, que fica no bairro das Graças, no Recife, estão praticamente vazias. Todo mundo por aqui está acostumado com tempos difíceis, de poucos doadores. Mas agora a situação tá tão séria que os super-heróis vieram ajudar. O Homem-Aranha chamou o amigo Batman, aí a notícia se espalhou pelo grupo. A Mulher Gato, a Mulher Maravilha e o Aquaman também vieram. O grupo todo se chama a Liga dos Super Amigos. Se juntamos todos, estamos aqui fazendo a campanha do EMOP. Qual o propósito? O propósito é incentivar os doadores a fazer aqui a sua doação. Trazer os super-heróis para o local da doação é mais uma forma leve para passar por mais um momento delicado. E por mais que a gente saiba que o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha façam parte da nossa imaginação, dos gibis, dos filmes, vendo todos juntos fazendo o bem, fica o recado importante. O verdadeiro herói aqui hoje pra gente é o doador de sangue. Com isso a gente chama, convoca todo mundo dentro desse clima do carnaval, dentro desse clima de animação e de alegria, que as pessoas venham até o EMOP e fazer doação de sangue. Até porque uma bolsa de sangue termina salvando até 4 vidas. É a primeira vez que você está doando sangue? É, primeira vez. Com essa força do super-herói, você vai se tornar uma doadora com frequência? Com certeza, sempre eu vou doar. O caminhoneiro Wanderson veio doar sangue pela 4ª vez. A gente sabe que muitas pessoas precisam de sangue. E como a gente vive muito nas estradas, a gente se depara com muitos acidentes. E sabe que é necessário uma transposição de sangue. Os tipos de sangue A positivo, A negativo, B positivo, O positivo e O negativo estão em estado crítico. Os tipos AB positivo, AB negativo e B negativo têm estoque estável no momento. Todo o sangue do EMOP termina indo para os hospitais fazer cirurgia eletiva, para atendimento de urgência e emergência, para as pessoas que têm algumas doenças que precisam fazer transfusão de sangue. Então, todo o sangue que chegar, ele é muito bem-vindo. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos. Menor de 18, o responsável tem que estar na hora da doação e tem que pesar mais de 50 quilos. No geral, ter boa saúde e vontade de ajudar. Peço aos doadores, a quem tem condições de fazer essa doação de sangue, venha contribuir para ajudar o próximo, que é uma causa muito nobre. O EMOP fica na rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças. O horário para doação de sangue é de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 6h30 da noite. E logo depois do intervalo, uma decisão da Justiça preocupa pacientes que usam óleo de canabidiol para fins medicinais numa associação do Recife. E em Olinda, uma aposta simples leva o prêmio de R$1,5 milhão da Loto Fácil. O NE2 volta em instantes. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região suspendeu a liminar que autorizava o cultivo da planta cannabis para fins medicinais numa associação aqui do Recife. Com isso, pacientes que dependem do óleo de canabidiol
podem ter o tratamento interrompido. É de uma planta como esta que sai o remédio. Sim, é a mesma cannabis sativa que pessoas consomem em forma de cigarros. É também dela que se extrai o óleo, que, afirmam os pacientes, traz alívio para as dores provocadas por doenças como câncer, por exemplo, e para transtornos como o autismo. O nome é óleo de canabidiol. Ele é produzido com a supervisão de um farmacêutico de forma artesanal, a partir de elementos extraídos da planta, que são misturados com azeite de oliva. Diogo conheceu o óleo de canabidiol há 4 anos, quando se recuperava da amputação de dedos da mão, que depois foram reimplantados. As dores eram muitas e ele diz que passou a se sentir muito melhor. Fundou então a AME Medicinal, uma associação de pacientes que produz e fornece o óleo em 3 composições. Cada pessoa tem a sua necessidade. No site da AME, o paciente precisa apresentar um laudo comprovando a doença e a prescrição do médico ou dentista, que já deve determinar a dosagem e a forma de tomar. O frasco com 30 ml custa a partir de R$ 89,00. Ele é ingerido em gotinhas, a gente bota ele embaixo da língua e a partir daí ele faz a sua atuação no nosso sistema endocannabinoide, que é um órgão que controla algumas glândulas do nosso corpo e através disso ele regula todo o funcionamento do corpo humano. Eneide, médica, clínica geral, acompanhou o sofrimento do filho Diogo. Ela se tornou especialista em medicina canábica e há 2 anos prescreve o produto para inúmeros pacientes. Eu tenho um público maior de criança. As crianças é mais assim para acalmar, melhorar a concentração. São crianças agitadas, crianças que têm convulsões. Então, cada patologia tem um direcionamento. Para regularizar o cultivo da cannabis, que é proibido no Brasil, e produzir o óleo, a AME procurou a Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação na Justiça Federal em Pernambuco. Em 15 de novembro último, a juíza Joana Carolina Lins Pereira concedeu uma liminar dando a autorização. A Anvisa recorreu e 1 mês depois, o desembargador federal Roberto Machado suspendeu a liminar. O defensor público Ricardo Russell faz a defesa da AME Medicinal e não considera que a causa está perdida. Nosso foco no momento é mostrar para os desembargadores, tal como foi mostrado para juízo de primeiro grau, a importância do cultivo do medicamento à base de cannabis. De acordo com a AME, neste exato momento, 141 pessoas dependem do óleo de canabidiol fornecido por ela para ter uma qualidade de vida melhor. Uma dessas pessoas mora neste correr de casas aqui no bairro de São Martim. E a gente veio até aqui para entender como é que essa família descobriu o óleo de canabidiol. Patrícia é a mãe de Matheus, que com 2 meses de vida teve o diagnóstico de síndrome de West, que provoca muitas convulsões. E com 3 anos e meio foi diagnosticado com autismo. Patrícia chegou à AME por intermédio de um grupo de mães. Há 1 ano e meio, ele começou a tomar 10 gotas 3 vezes por dia. A avó, Dona Eliane, ajuda em tudo no cuidado com o neto. Ele era 100% dependente. E depois que ele passou a tomar esse remédio, Matheus brinca bastante com a gente, é calmo, dorme, foi um descanso que a gente não sabe se esse remédio acabar, como é que vai agir com o Matheus. A decisão mais recente da Justiça abalou a família. Fiquei triste, né? Porque meu filho precisa muito desse óleo. E o que vai ser agora com essa liminar que foi derrubada da AME? Que a AME é muito importante para ele, para nossa família e para vários pacientes, né? Que faz uso do óleo. Em nota, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região informou que os argumentos apresentados pela Anvisa exigem uma análise mais detalhada do caso. Por esse motivo, a liminar concedida em primeira instância foi suspensa provisoriamente. Não há data prevista para que o desembargador federal Roberto Machado julgue o caso. Foi cremado hoje no cemitério Morada da Paz, em Paulista, o corpo do empresário Alciclínio Borges Corte Real, de 99 anos. Ele era engenheiro e fundador da consultora AB Corte Real na década de 1950. Durante a carreira profissional, ocupou cargos de diretor do Senai, da FIEP e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf. Também presidiu o CREA em Pernambuco, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, a Companhia Editora de Pernambuco e o Instituto de Previdência dos Servidores. O empresário deixou a esposa, 4 filhos, entre eles o deputado federal Jorge Corte Real,
12 netos e 22 bisnetos. A FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, decretou luto de 3 dias. Vamos agora fazer um giro pelo trânsito aqui na região metropolitana do Recife. A gente tem essa câmera que mostra para você o movimento nos 2 sentidos da BR-101, bem perto ali do Hospital das Clínicas. Movimento que você percebe um pouco mais intenso do lado esquerdo, em direção a Paulista, também em direção a Abreu e Lima, na volta para casa desta terça-feira. Temos também imagens para mostrar na zona norte do Recife. Essa câmera fica na Avenida 17 de Agosto, bem perto ali da Praça do Monteiro. Movimento tranquilo para quem sai de Casa Forte e outros bairros da zona norte, em direção à BR-101, também em direção a outros bairros da zona norte do Recife. Temos agora uma câmera para mostrar a movimentação intensa na Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos. Os carros seguem em direção ao bairro da Jaqueira, também em direção à Casa Amarela e outros bairros da Zona Norte. Para quem está saindo da Agamenon nesse momento, vai pegar um pouco de lentidão em direção aí ao bairro da Jaqueira, seguindo pela Rosa e Silva. Temos agora uma outra câmera para mostrar a movimentação bem mais tranquila na Avenida Maurício de Nassau, essa avenida que é conhecida também como paralela a Caxangá, no bairro do Cordeiro. Os carros não podem ultrapassar os 40 km por hora nesse trecho, principalmente na Avenida Paralela a Caxangá. Na Avenida Caxangá, temos imagens para mostrar para você, agora aí no cruzamento com a Rua General Polidoro, no bairro da Iputinga. Para quem vai circular pelo bairro da Iputinga e outros bairros também, a Avenida Caxangá, um dos acessos para quem segue em direção à BR-101 nesse momento. E em Paulista, aqui na região metropolitana, a Justiça determinou que as escolas municipais retomem as aulas presenciais. O município tem 20.834 alunos matriculados em creches e escolas. Gabriel tem 3 anos e está matriculado na creche Jesus de Nazaré, no Janga. Como a creche está fechada e a mãe dele precisa trabalhar, Gabriel fica com os avós. Parei de trabalhar porque não tem condições de eu e ela, uma pessoa ficar com ele. É impossível. A aula é online em 1 hora apenas, das 8 às 9 horas, e essa 1 hora realmente é muito trabalhosa. Dulcineide passa pela mesma dificuldade. É ela quem cuida da sobrinha desde pequena. Para trabalhar, precisou pagar alguém para ficar com a menina. Eu tive que arrumar uma pessoa para pagar e gerou um custo totalmente fora da minha programação. Eu moro no Janga e trabalho em Recife. É um transtorno terrível. As aulas presenciais foram suspensas em Paulista no início da pandemia. O prefeito ainda era Júnior Matuto. O atual prefeito Ives Ribeiro optou por manter as escolas da rede municipal sem atividades presenciais. A Justiça determinou que a Prefeitura de Paulista retome as aulas presenciais suspensas desde 2020 e determinou a multa de R$20 mil por dia se a ordem não for cumprida. A decisão foi expedida pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Paulista, que acolheu o pedido do Ministério Público de Pernambuco. Em nota, a Prefeitura de Paulista disse que o retorno às aulas presenciais vem sendo discutido com o Conselho Municipal de Educação e com o Sindicato dos Professores, levando em consideração o aumento no número de casos de Covid provocados pela variante Ômicron e o aumento também dos casos de gripe. Sobre a determinação judicial, a Prefeitura disse que não foi notificada oficialmente. O Tribunal de Justiça de Pernambuco explicou que já enviou o mandado com a decisão liminar do juiz Ricardo de Sá Leitão Alencar Júnior, da Vara da Infância e Juventude de Paulista, para a Central de Mandados da comarca. O tempo para o cumprimento da decisão começa a ser contado quando o oficial entregar a intimação à Prefeitura de Paulista. O Tribunal de Justiça não informou o prazo para que o oficial de justiça faça essa intimação. Em Olinda, não se fala de outro assunto. Todo mundo quer saber quem ganhou o prêmio de mais de R$1,5 milhão da Loto Fácil. E hoje já tinha gente na fila da mesma lotérica onde a aposta vencedora foi feita, querendo a mesma sorte. Eu apostar, né? Ver se eu tiro uma sortezinha, né? Quer ver se a sorte de um passa para outra? E, né? Quem sabe, né? Muito bom, né? A pessoa que ganhou deve estar muito feliz e boa sorte para ela aí, né? Com dinheiro vai ajudar bastante nessa época assim, né, que tá muito difícil. Não é você não, é você tá escondendo o jogo. Não. Queria eu ter essa sorte, mas infelizmente não foi eu, não. Tanto dinheiro, tantos planos, melhor já ter em mente tudo o que vai fazer se ganhar para não se atrapalhar depois. De princípio eu investiria
e depois eu viria com minha esposa qual seria o melhor momento para poder se usar o dinheiro. O sorteio foi ontem. O novo milionário ou nova milionária acertou os 15 números. A aposta vencedora foi uma aposta simples, custou R$ 2,50 e a pessoa levou mais de R$1,5 milhão de reais. A probabilidade dessa pessoa ter acertado essas dezenas é de 1 em mais de 3 milhões de possibilidades, porque nós temos uma combinação de 25 dezenas, onde eu preciso acertar 15, ou seja, uma aposta em cada 3.268.760, ou seja, imagina 3 populações do Recife reunidas em um local e apenas na tua cabeça caiu um pingo d'água. Essa pessoa realmente teve muita sorte. A aposta vencedora foi feita na lotérica de Ouro Preto, em Olinda. No bairro, a curiosidade é grande para saber se é algum vizinho que está nadando em dinheiro. Eu doido para jogar isso fora, mas eu preciso trabalhar. Não fui eu não, infelizmente. Dessa vez não foi não. Foi Davi, o meu vizinho ali, ele sempre joga. Foi o senhor? Gostaria muito. Não, porque eu só jogo na final de ano, a Mega da Virada. Olha que o senhor estava ali na lotérica, estava pegando esse dinheiro, não? Pagando meu cartão, ó, R$500. Milionário ainda não apareceu. Olha, para você uma boa noite, obrigado pela sua companhia e até amanhã.